Oi, gente. Faz tempo que eu não apareço aqui, faz bastante tempo que eu não gravo vídeo. Pra quem acompanha sabe. Eu tava em semana de provas, estava estudando muito. Agora eu tô em semana de provas, né? Passei por outras semanas de provas, teve feira cultural, teve um monte de coisa na minha vida, né? Tive que estudar pra várias coisas e também teve outras coisas que eu tive que fazer, então acabou que eu fiquei meio apressado, mas eu sei que eu tava em pecado realmente, porque eu deixei de. Procrastinei muito pra gravar vídeo. Mas enfim, eis-me aqui, né? Eu fiquei um tempo estudando pra poder fazer esse vídeo, né? Só que aí acabou que eu estudei, e acabou que eu não gravei o vídeo, mas eu tipo, estudei tudo mesmo que eu queria estudar. Mas enfim, eis-me aqui, vou gravar esse vídeo. Espero que vocês gostem, vai ser um estudo bíblico, vai ser uma pegada um pouco diferente também. Mas vai ser bom, vai ser bom. Pra tirar umas dúvidas também, vou tentar separar um pouco mais algumas partes. Espero que vocês consigam entender, né? É isso. Fica aí pro vídeo. E não esqueçam de comentar, de curtir, né? De seguir, por favor, para poder esse canal crescer. Vou tentar agora postar mais vídeos. Eu vou tentar gravar nas férias, vou ter uma escola missionária, vou tentar gravar também sobre essa experiência. Tô fazendo no meu Instagram, se quiserem acompanhar também meu Instagram, vou colocar na descrição. Se quiserem, porque eu devo postar muitas coisas lá também, deve ter um canal de WhatsApp. Se vocês quiserem também entrar para poderem ver como é que tá indo, vou estar também falando muita coisa por lá, pelo Instagram, por vários lugares, né? Enfim, tá na mão de Deus, então também devo postar alguns vídeos aqui, não sei se todo dia eu vou postar vídeo, só se Deus quiser muito, eu conseguir achar um tempo legal para poder postar, aí eu acho que eu vou postar sim. É isso, vamos começar o vídeo então. Bom, para começar, vamos falar sobre o que é o batismo. O batismo, ele é basicamente uma ordenança de Jesus, porque tem aquela passagem, né, tem aquela fala de Jesus que todo o evangelho, se eu não me engano, tem, que é: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando, ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo que vos tenho mandado, até a consumação dos, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, é uma ordenança do ID, né? Para mim são três, né? Que é discipulado, pregação do evangelho e o batismo. E eu acredito que o batismo, acredito não, né? Também é uma coisa que a gente estuda e interpreta, tá na Bíblia, que o batismo ele é basicamente uma expressão da nossa fé. Então o batismo é quando nós, na época de Jesus, quando as pessoas se batizavam, principalmente os judeus, eles mostravam para aquela classe social deles, para as pessoas que viviam com eles, para a região deles, que eles saíam desse grupo que eram os judeus e iam para o grupo dos cristãos. Então eles deixavam tudo que eles acreditavam e começavam a acreditar em Jesus. Eles sabiam que ia ter perseguição, sabiam que iam passar. E eles não tinham medo, porque eles criam em Jesus. Então eu acredito que quem não quer se batizar é porque tem medo, porque não realmente aceitou Jesus de todo seu coração. Porque se você não consegue expressar a sua fé, você não está realmente crendo em Jesus. E Jesus vai ter uma passagem que ele vai falar que aqueles que se envergonham dele publicamente, ele vai se envergonhar e não vai falar dele pro Pai, que é Deus. Então basicamente o batismo é expressão de fé, só isso. A fé a gente consegue quando a gente aceita Jesus, quando a gente se arrepende, entendeu? Então o batismo é a nossa expressão de fé, é uma ordenança de Jesus. É uma ordenança para que a gente mostre pro mundo, para as pessoas, que a gente já não é mais do mundo, que a gente já não é mais da carne, mas a gente é de Jesus agora. E o batismo, eu também acredito muito, um líder meu falou, esse fim de semana teve batismo na nossa igreja. Um líder meu falou também para os nossos amigos que se batizaram, que é uma coisa que é muito verdade. Que após o batismo, o inimigo também já tenta muito atacar a gente fica muito propício também a isso. Porque a gente está cada vez mais se colocando, se impondo e toda vez mais indo pro caminho certo. E aí ele vai tentar tirar isso da gente, mas tem que se manter firme. Então o batismo é um tempo da gente estar também se preparando, se forjando espiritualmente. Então basicamente o batismo é isso: uma ordenança e uma expressão de fé. Próxima parte. O batismo
ele não tem um momento certo pra ser feito. Muitos ficam perguntando, tipo, quando que eu faço? Tem que ter, sei lá, tem gente que acha que tem que ter 1 ano de igreja, que tem que ter 3 meses de igreja, que tem que ter, sei lá. Mas eu acredito que isso não importa, porque Jesus mandou isso como uma ordenança, como eu acabei de falar. E não é sobre, eu tenho que ter tantos anos de igreja, eu tenho que aceitar Jesus como suficiente salvador, eu tenho que ter fé para ser batizado. Tenho que mostrar publicamente a minha fé. E o batismo, ele não é um ritual que não tem sentido. É um ritual como uma aliança. É igual a circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão era feita para mostrar essa aliança que Deus fez com Abraão. É a mesma coisa com a gente agora. A gente se batiza para poder mostrar que a gente agora a gente é de Cristo, não do mundo. Então o batismo, ele não tem momento certo porque você está mostrando para o mundo que você já não é mais dele. Então você vai mostrar para seus familiares, para seus amigos, para sua escola, sei lá, seu trabalho, faculdade, que você não é mais do mundo, que você está mudando, que você está buscando arrependimento, que você está seguindo o caminho da cruz. Então não é para você ficar, nossa, tem que ficar me preparando, tem que saber, tem que fazer curso de teologia, eu tenho que saber, tem que ter lido a Bíblia inteira. Não, o batismo, ele é algo que a gente deve fazer por amor a Cristo e não precisa ficar esperando muito, muito tempo. Eu tenho um amigo meu também que eu fiquei muito feliz por ele, ele se batizou esse domingo agora. E eu falava pra ele, cara, se batiza, você não tem que ficar esperando muito tempo. Só você tem que batizar, cara. Você crê em Jesus, você vem na igreja. Eu sei que você não é perfeito, logicamente. E a gente não precisa ser perfeito pra se batizar, né? Porque assim, cara, a gente só vai ser perfeito quando a gente receber a coroa da glória. Quando a gente morrer, quando a gente for pro céu. Então não adianta ficar esperando ser perfeito, esperar se firmar. O batismo, ele vai nos auxiliar nisso, vai fazer a gente também ter já ele não vai fazer a gente mudar também de coisa espiritual, vai ser a mesma coisa, só que a gente vai estar empenhado mais, acredito eu, né? Pelo menos comigo foi assim. Mas basicamente, a gente não tem que esperar muito, a gente tem que ir crer em Jesus, entendeu? Se você crê, o que te falta? Isso o meu líder falou pro amigo meu, né, que se batizou esse domingo. E graças a Deus ele se batizou, né? Muitos amigos meus se batizaram. E realmente, o que te falta para te batizar? O que te falta? Tempo não muda nada, porque Deus, ele é imutável. Deus criou o tempo. Deus é dono do tempo. Então, cara, não tem nada a ver o tempo que você está na igreja, o tempo que você citou Jesus. Se você quer em Jesus, se você tem um coração que você quer mudar, se você quer se arrepender, se você realmente entende o que você está fazendo, faz. Na minha igreja, a gente passa por pra poder se batizar, a gente faz uma classe de batismo. Que a gente tem 7 aulas, com 7 matérias, né? Que a gente vai falando sobre o batismo, sobre salvação, que é o básico para você poder entender, né, sobre o que você tá fazendo, sobre o que você vai se batizar. Então, tipo, eu acho que você saber pelo menos o básico, saber o salvação, batismo, ordenanças bíblicas, ceia, mas eu acredito que você não tem que ficar, tipo, decorando a Bíblia de cor, sabe, ler a Bíblia inteira para poder se batizar, entendeu? Porque senão você vai ficar esperando que Jesus vai voltar, você vai estar aí, esperando se batizar. E, bom, acho que é isso, né? Sobre o que é o tempo que tem que se esperar do batismo. Eu não acho que precisa esperar um tempo certo, mas tem que ter consciência do que você tá fazendo, não pode só sair se batizando também, tipo, sair na praça e falar assim, vou te batizar e batizar a pessoa. Não, também não é assim, tipo, tem que ter um preparamento, tem que ver se a pessoa realmente quer, tem que ter consciência. O batismo, por isso que a igreja evangélica também, não sei se todas são assim, mas se eu não me engano, a maioria, né? Não batizam crianças, né? Não batizam, pelo menos a minha, ela batiza no mínimo com 9 anos. Porque criança, ela não tem consciência do que ela tá fazendo, não tem consciência que ela tá se batizando. Ela tá acessando Jesus. Ela pode depois, sei lá, seguir outro caminho. E isso não seria certo. Então a gente leva para que a pessoa tenha consciência do que ela tá fazendo, que ela venha escolher a Jesus, escolher ser discipulada, escolher aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus é uma escolha. Então, se você não escolher aceitar Jesus, como é que você vai escolher? Como é que você vai se batizar antes de escolher Jesus? Antes de você se batizar? Bom, acho que é isso sobre qual o momento certo de se batizar. Agora vamos pro último tópico e um dos mais importantes, né? Que é o que mais traz discordância, né? Sobre essa questão do batismo. A resposta tão esperada, não, o batismo não salva. Isso basicamente é o básico da fé, e na passagem que vai falar sobre salvação e batismo, quando fala Marcos 16:16, vai falar: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Não está falando que quem não for batizado não será salvo, é quem não crer. Porque quem não tem fé, quem rejeitou Jesus, quem não buscou Jesus, quem esfriou,
vai ser condenado, vai ir ao inferno. Agora, vamos até pegar um exemplo aqui. Acho que é Silas, é Dimas, não sei, um nome assim, né? Que foi o ladrão que foi crucificado com Jesus. Ele não era batizado, ele era um ladrão, mas ele se arrependeu dos seus pecados, ele pediu para que Jesus o salvasse. Jesus disse para ele o seguinte: daqui a um dia você estará no reino dos céus comigo. Ou seja, não é necessário o batismo para poder ser salvo. O batismo não salva ninguém. Porque tem muita gente que nem acredita em Jesus direito, mas foi batizado. Então, salvação não se baseia em batismo, mas se baseia em fé e arrependimento. Esses são os alicerces da salvação. A fé e o arrependimento. E Jesus, logicamente, né? Então não adianta você querer se batizar porque vai ser salvo, porque você está achando que salvo. Ainda mais que a salvação não vem pelas obras. A salvação, ela vem pela fé, pelo arrependimento, como eu acabei de falar. Então, não adianta você querer ficar se batizando só por causa disso. Então, entenda. O batismo, ele é uma ordenança e o batismo, ele é uma expressão pública da fé. O batismo não tem um momento certo, ele tem o momento certo, na verdade, é quando você entende que você já está pronto para isso e que você tem consciência do que você está fazendo e que Jesus habita em você e você quer mais da presença dele, mais do Espírito Santo em você, que você quer representar ele, que você quer expressar sua fé. E terceiro, o batismo não salva. O batismo é só uma expressão realmente da sua fé, publicamente. Não é algo mirabolante, não é um ritual que vai te salvar, não é um ritual que vai fazer você ter prosperidade, não é um ritual que vai fazer você mudar de vida, você não vai virar pastor porque você batizou, entendeu? Você vai continuar sendo um cristão, você vai continuar pecando. Muita gente acha que quando não sai do batismo você vai parar de pecar, vai deixar de ser pecador, não. Continua sendo pecador, continua sendo miserável, mas você é filho de Deus, logicamente, você é filho de Deus. Mas você continua sendo pecador, meu amigo. Você é pecador até morrer, e aí vai receber a coroa de glória, e aí tu vai mudar, acredito eu, né? Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos. Obrigado por terem assistido isso tudo, né? Obrigado por terem estado acompanhando o canal. Vou tentar fazer mais vídeos, né? Peço perdão por ter ficado muito tempo sem gravar vídeo. Vou editar isso aqui, talvez não... Eu gravei isso aqui no dia 2 de julho. Não sei quando eu vou postar, pode demorar, porque eu devo editar ainda. Mas é isso. Obrigado por terem assistido, gente. Fiquem com Deus. E se batize se você não for batizado. Se você é batizado, discipule. Se você vai discipular, ensina do batismo. É isso. Tamo junto, gente.